a Jonas: acaso é razoável que assim te enfades por causa da aboboreira, que era uma árvore? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tu tivestes compaixão da abobeira, uma árvore, na qual tu não trabalhastes, e tu não a fizeste crescer, e ela apareceu numa noite pereceu, e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda, e também tantos outros animais. Aqui vai falar a respeito de Jonas. Todo mundo sabe quem é Jonas, né? Quando se fala em Jonas, se lembra logo, foi o profeta que foi engolido por um grande peixe, que até alguns dizem que foi uma baleia, porém não se sabe que peixe era. A Bíblia só fala que era um grande peixe. E por que Jonas ele foi engolido por um grande peixe? Porque o Senhor mandou ele pregar na cidade de Nínive e ele não quis ir. O Senhor então mandou o peixe para engolir ele. E aí vem a pergunta: por que Jonas ele não quis ir para a cidade de Nínive pregar lá para que o povo ele se arrependesse? Era porque a cidade de Nínive ela era repleta de pessoas perversas, pessoas ruins mesmo, que matavam uma pessoa sorrindo. E Jonas, ele sabia que Deus ele era tão misericordioso, que ainda que aquele povo fosse perverso, se eles pedissem perdão ao Senhor e se arrependessem, o Senhor estava disposto a perdoar. E era algo que Jonas ele não queria. Porque Jonas odiava eles, porque eles eram perversos. E o que Jonas queria era que Deus, ele destruísse Nínive, como ele fez com Sodoma e Gomorra, sem dar a eles nem sequer a oportunidade de arrependimento. É por isso que ele não quis ir à cidade pregar lá. Ele queria que Deus destruísse a cidade de Nínive, porque eles eram um povo perverso. Na visão de Jonas, eles não eram dignos do perdão de Deus. Jonas não queria que Deus perdoasse a cidade, por isso ele foge. Ele foge para não ir à cidade, para não falar ao povo, porque ele sabia que se ele falasse ao povo, o povo se arrependesse, voltasse seu coração a Deus, Deus perdoaria, Deus não destruiria a cidade e Deus ainda abençoaria eles, que foi exatamente o que aconteceu. Né? Depois dele tentar fugir da missão dele, ele decide ir, ele entra na cidade, ele prega para que o povo se arrependa, e a Bíblia fala que o povo se arrependeu. E ao invés de Deus destruir a cidade, Deus perdoou eles e ainda os abençoou. E Jonas ele ficou muito triste e desapontado. Essa passagem aqui que eu li fala que ele ficou desapontado, que ele ficou triste, né? E Jonas ele ficou indignado, porque o Senhor ele havia perdoado o povo. Para ele o povo não era digno de perdão. E aí a Bíblia fala que ele muito triste, desanimado, porque ele disse: eu bem sabia que se eu fosse pregar na cidade de Nínive, ainda que aquele povo fosse perverso, o Senhor teria misericórdia deles. É por isso que eu não queria ir. E ele ali, com raiva, indignado, porque Deus não destruiu os ninivitas, ele se deita para descansar. Deus faz ali nascer uma árvore para poder dar sombra para ele. E ele se apega àquela árvore. Ele se apega àquela árvore, ele fica ali descansando, e o Senhor ele envia ali uma espécie de bicho que faz com que a árvore seque e morra. E a árvore seca e morre, e ele fica triste porque a árvore morreu. E aí é que o Senhor vai dizer: Jonas, deixa de ser hipócrita. Deixa de ser tão ruim, de ser tão rancoroso. Porque se tu é capaz de amar uma árvore que nasceu num dia, morreu numa noite, que tu não plantou, tu não teve trabalho nenhum, como não iria eu ter misericórdia de uma cidade repleta de pessoas que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, ou seja, um povo que peca por ignorância. E aí o Senhor ele fala isso a Jonas. E Jonas ele é o perfil das pessoas hoje que querem o perdão de Deus. Né? Tem gente que é todo errado, quer o perdão de Deus. E não quer que ninguém tire
dele o perdão que Deus deu. Mas quando Deus ele perdoa alguém, as pessoas não querem aceitar. Ah, mas Deus perdoou esse fulano, mas esse fulano era tão errado, mas esse fulano só andava fazendo o que era mal. Vocês entendem? Jonas queria para ele o perdão e a misericórdia de Deus, mas ele não queria que o Senhor tivesse misericórdia de outros pecadores, como a cidade de Nínive. E tem muitas pessoas que hoje são assim. Muitas pessoas que querem receber de Deus o perdão. Muitas pessoas que querem a misericórdia de Deus, mas não querem que Deus manifeste a sua misericórdia e o seu perdão sobre a vida das outras pessoas. Elas não aceitam aquele perdão. Elas ficam indignadas, mas como assim? Fulano matou, fulano fez isso, fez aquilo. Deus perdoou o fulano, mas Deus nos perdoou também. Talvez nós não matamos, talvez nós não andávamos fazendo tantas outras coisas, mas também é pecado. Não existe diferença entre o que mata, o que rouba, o que mente. A Bíblia fala que o que mente, o que mata, o que rouba, o que adultera vai para o mesmo lugar. Por quê? Porque tudo é pecado aos olhos de Deus. Então tem muita gente que faz isso. E uma coisa que você tem que entender é que embora você não perdoe aquela pessoa, o perdão de Deus está disposto, está à disposição para aquela pessoa quando quiser. E ninguém tem poder e autoridade para anular o perdão que Deus dá a alguém. Simples fato de você não querer perdoar, de você não querer que Deus perdoe, não anula o perdão que Deus deu a esta pessoa. Embora Jonas não quisesse que o Senhor perdoasse a cidade de Nínive, ele perdoou. Embora ele quisesse que o Senhor destruísse, o Senhor abençoou eles. Por quê? Porque a vontade de Deus é maior e soberana acima da vontade do homem. Né? Então, o ser humano ele não tem poder e autoridade para anular o perdão que Deus ele dá. E ele está disposto a perdoar todo e qualquer pecador que se arrepender. Como ele perdoou a cidade de Nínive. Por quê? Porque houve arrependimento. Não foi só eles saber que Deus iria destruir a cidade, eles correram para os pés do Senhor chorando, não. O Senhor sabe que houve um arrependimento sincero, porque o Senhor conhece o coração do homem. Não adianta correr para os pés do Senhor chorar, sendo que você está sendo falso. Se a cidade de Nínive tivesse sendo falso com o Senhor, ele saberia. Mas eles foram sinceros. O arrependimento deles foram sinceros, a tal ponto do Senhor desistir de destruir a cidade e abençoar eles. Então fique com essa mensagem e nós devemos perdoar, porque como já foi dito aqui pelo pastor Jesus, ele disse que se nós não perdoar, o Pai também não nos perdoa. Primeiro nós temos que liberar o perdão, porque se nós queremos que Deus perdoe as nossas falhas, que autoridade nós temos para dizer que Deus ele não pode perdoar aquele outro que pecou? E que se nós queremos ser perdoados, nós também temos que perdoar. Jesus disse isso: se vocês não for capazes de perdoar aos que lhes feriram, vocês também não receberão do Pai o perdão de vossos pecados. Se vocês querem receber do meu Pai o perdão, libere o perdão sobre a vida daqueles que lhe feriram. É fácil? Não é. Mas é aí que entra a parte que Jesus disse que para ser velho é necessário renunciar. E a gente não querer perdoar, mas fazer isso pela vontade de Deus é renunciar nós mesmos para seguir a Jesus e fazer aquilo que é agradável a Ele. Amém? Aleluia. Agradeço pela